Oi, eu sou Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, mestre em agroecologia, especialista em paisagismo e jardinagem e criadora do método Jardinagem de Sucesso. Suas plantas ou as plantas dos seus clientes já amarelaram, estão amareladas, você não sabe o que fazer, você já adubou, já molhou mais, molhou menos e não resolve de nenhum jeito? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo e se você conhece alguém que pode também se beneficiar desse assunto, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda muito a reforçar o nosso trabalho. Vamos lá! Plantas ficam amareladas e não é difícil a gente perceber que ela não está bem. É só a gente olhar para uma planta que a gente vê que ela está meio enfraquecida, não está na cor normal. O que é difícil muitas vezes é saber o porquê ela está se expressando assim. Mas antes da gente chegar nos problemas que podem estar acontecendo, é importante que você saiba que assim como eu, você, todos os seres vivos têm um processo de ciclos, tá? A gente cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Com as plantas também, elas brotam, crescem, se desenvolvem e depois de um determinado momento, mesmo que sejam plantas que vão sobreviver por muito tempo, as folhas mais velhas começam a amarelar até cair, tá? E isso é natural, não tem o que se fazer. Isso acontece e você está vendo que algumas folhas estão amarelando, mas observa se os brotos novos estão apresentando vigor, estão verdes na cor, assim, que te expressa uma maior saúde, tá? Uma vitalidade. Se isso estiver acontecendo, normal. Agora, se tem muitas manchas na planta como um todo, se ela está desbotada, se está pálida, aí alguma coisa está errada, tá? Mas antes de achar que há algum problema, olha os brotos novos. Olha o desenvolvimento da sua planta, tá? Que não é raro também as pessoas confundirem, essa folha aqui embaixo, ela tá amarela, o que está acontecendo? Será que a planta está morrendo? E não é só um processo natural. Mas vamos então aos pontos, porque é que podem estar acontecendo problemas. Ai, a minha perna doeu. Primeiro ponto, o sol. O sol é um grande causador de amarelecimento nas plantas e mesmo em plantas de sol pleno. Planta de sol pleno? O que é planta de sol pleno? São plantas que precisam receber no mínimo 6 horas de sol direto nela, tá? Ué, Larissa, mas se elas precisam receber, elas estão no sol, estão amarelando, o que está acontecendo? O sol é bom. Olha, tem um monte de passarinho aqui. As plantas, elas precisam receber sol, o sol é a fonte de energia, só que no caso das de sol pleno, elas também podem ter problema quando o sol está aliado a altíssimas temperaturas. Existem alguns períodos no ano em que a temperatura fica mais alta e quando sol e temperatura alta se juntam, causam queimaduras nas plantas. As queimaduras, como você vai ver na foto, elas são caracterizadas por manchas circulares bem definidas e se a planta for submetida a essas condições por um período um pouco maior, essa mancha ela vai necrosar, ou seja, ela vai tornar a planta seca naquela área onde queimou. Ela fica crocante ali, ela pode esfarelar. Depois que aconteceu esse processo de queima aí, ela vai, se você ficar mexendo nela, ela vai esfarelar completamente. Isso é uma queimadura de sol, é um problema causado. Antes de secar, ela fica amarela em alguns pontos, tá? Como é que você vai não confundir, por exemplo, com um ataque de alguma doença? É que depois de estabilizada essa queimadura, ela seca. Você põe a mão, não tá melado não, tá sequinho ali, tá duro, tá bom? Mudou a cor, ficou lá crocante e isso é uma queimadura de sol. Como se resolve isso? Se forem vasos, plantas em que é possível tirar do lugar, nessa condição de temperatura mais alta, retire, para não queimar a planta toda. Só que se for um jardim, uma área assim de gramado, como você está vendo ali no fundo, não tem como você ficar tirando a planta inteira, uma lavanda, é um arbustão aqui, ó. Deixa eu virar para você ver. Ó, tá vendo? Não tem como você tirar a planta inteira, concorda comigo? Não dá. Então você vai torcer para que essa planta ela resista por todo esse período aí de um pouco mais de estresse que ela vai passar. Não esqueça de manter uma boa rega e uma boa nutrição, ou seja, uma adubação nessa planta para que ela tenha
todo o vigor, a força que ela precisa para lidar aí com essa condição ruim nesse período, tá? Agora, existe também o contrário. Vamos dificultar, porque na natureza nem tudo é tão simples assim. A falta do sol também amarela as plantas. Poxa vida, o excesso do sol, mas então a falta do sol só que é diferente. A falta de sol para plantas e para todas as plantas, inclusive as plantas de sombra, elas precisam do sol porque isso é fonte de energia para todas as espécies, tá? Energia do sol. A energia da claridade natural, tá? Os comprimentos de onda do sol. Se a planta não está recebendo a quantidade de luz que ela precisa, suficiente para produzir a sua energia, ela começa a ficar pálida. É um amarelamento na planta como um todo, onde o verde ele fica pálido, é um verde amarelado. A planta começa a ficar mais murcha, ela começa a ficar muito frágil. Dependendo da espécie, a gente coloca a mão nas folhas e essas folhas começam a cair. Outras, na busca do sol, elas começam a desenvolver um crescimento bem desordenado e a isso a gente dá o nome de estiolamento. Ela cresce comprida, com espaçamento grande entre folhas, isso é muito comum acontecer em suculentos, como eu vou deixar a foto para você ver também. E aí, como é que você vai resolver esse tipo de problema? Você precisa achar o lugar ideal para a sua planta. Você precisa primeiro saber se ela é uma planta de sol pleno, de meia sombra ou de sombra e a partir disso encontrar qual é o melhor lugar para ela. Só que se for, por exemplo, uma planta de sol pleno e ela está na sombra, se você, mesmo ela precisando de muitas horas de sol, se você faz isso de uma vez, ela vai sentir, porque ela está totalmente fragilizada. Então você vai aumentar aos poucos a quantidade de claridade que ela vai receber, até que ela possa ficar na condição ideal para a espécie dela. É muito parecido com a gente. A gente, quando está numa condição, mesmo que não é tão boa para nós, como vamos pensar, por exemplo, num emprego. Eu estou num emprego que eu não gosto, mas eu estou ali há muitos anos e estou adaptada àquela condição. Mesmo sabendo que eu preciso mudar de vida, mudar a minha situação, mudar de trabalho para ser mais feliz, quando eu tomo essa decisão de repente de um dia para o outro, isso pode me gerar um grande estresse para as plantas também. Então a gente vai fazendo a exposição aos poucos e depois de alguns dias você pode colocar ela em sol pleno, entendido? O amarelecimento causado pela falta do sol, ele pode ser revertido. A planta, ela volta a ficar com um tom verde, tá? O vigor dela é natural. Só que o estiolamento, essa deformação de crescimento, isso não tem mais o que fazer. Ou a gente espera a planta rebrotar e os brotos novos, as folhas novas vão sair bem, vão sair na condição ideal, ou a gente pega essa planta e faz muda se isso for possível. Deixa eu mudar a posição aqui, que o sol está chegando em nós. Então a gente pode fazer isso, tá? É uma escolha sua. Agora no caso da queimadura de sol, queimou, não volta mais. A área que secou, a área que necrosou, não tem mais o que fazer, tá? É aquilo ali mesmo e pronto. Um segundo ponto que pode estar causando esse problema de amarelecimento é relacionado à adubação. A adubação a gente já sabe que é o alimento das nossas plantas. Plantas mal nutridas, elas começam a expressar um amarelecimento que pode ser de várias formas. É importante a gente saber que o que dá a cor verde para as plantas é um pigmento especial chamado clorofila, que ele é formado por vários nutrientes, por vários elementos. Quando está faltando esses elementos, ele não consegue ser bem formado e nisso a gente tem um problema nas cores. E isso pode acontecer na planta como um todo ou em algumas regiões. Por exemplo, uma planta que está toda amarelada, ela pode estar indicando deficiência em nitrogênio. Uma planta que está amarelando a parte de baixo, as folhas mais velhas, antes do período, né, antes da fase em que era para essa planta estar envelhecendo, ou seja, brotou em pouquinho tempo, ela já não está mais durando tanto, está caindo, essas folhas estão amarelas, está estranho. Isso pode indicar para nós a deficiência de fósforo. Agora, quando são as folhas novinhas, ela está indicando para a gente que está precisando de potássio e de enxofre. Todos esses elementos que eu disse para vocês são macronutrientes, nutrientes que as plantas absorvem em uma grande quantidade.
E como é que você vai resolver isso? Fazendo adubações. Se a planta já está expressando dessa forma, tá ficando visível ali que ela está precisando se alimentar, dê sempre preferência para adubações que se liberam rápido, que a planta consegue absorver ligeirinho, que geralmente são adubos líquidos, adubos foliares, tá? Eles estão numa forma em que os nutrientes já estão bem pequenos e rapidinho já entram para dentro da planta e começam a trabalhar. Em uns 15 dias a gente já tem uma resposta bem visível da adubação que foi feita. E quando você for escolher os adubos, dê preferência para aqueles que têm maior concentração, o nutriente que você está identificando que a planta precisa. Como eu disse para você agora, identifica o amarelecimento onde está, onde é a parte que está mais amarelada e aí você vai fazer as escolhas. Alguns adubos, eles não vêm só com aqueles poucos nutrientes, vêm com muitos. Se a gente olha a bula, tem vários elementos lá. Só que dê preferência para os que têm em maior concentração os nutrientes que a planta está pedindo para você. Um outro problema relacionado à adubação é o oposto, assim como o sol. O excesso dos nutrientes, o erro na adubação em excesso também causa um amarelecimento. A gente causa uma intoxicação nas nossas plantas quando o adubo ele é aplicado demais. Então, sempre que você for adubar, olha lá qual que é a dose que o fabricante está recomendando. Se você fez o seu adubo em casa e essa é uma alternativa muito eficiente, como por exemplo um borra de café, casca de ovo, em composteiras domésticas, se você fez o seu próprio bocache, você vai aplicar sempre observando aquilo que os outros colegas da área já fizeram e tiveram como um bom resultado, porque isso vai te dar um pouco mais de segurança com as suas plantas. É claro que existem variações de solo, de como a espécie está naquele ambiente, tá? De região para região. Só que se você vai em quem já testou, em quem usa, a chance de você ter sucesso é maior do que você ter problema, ok? E no caso de você ter intoxicado sua planta, errei, Larissa, coloquei demais achando que eu ia ajudar minha planta a ficar bem mais rápido, o que é que você pode fazer? Existe uma única alternativa que é você molhar bastante a sua planta. Molha no intuito de diluir aquele adubo que está muito concentrado. Só que, claro, que excesso em nada é bom. No adubo não é bom, mas na água também não é. Porque quando a gente mantém a planta encharcada por longos períodos, ela apodrece. Tá? Só que é a única alternativa. Se a sua planta intoxicou e você não tem muito o que fazer, tenta lavar esse adubo para ver se você consegue ajudar e não perder a sua planta ou a planta dos seus clientes. Já que a gente está falando de água, um terceiro problema que acontece para causar amarelecimento das plantas é a água mesmo. O excesso da água, o encharcamento do solo, ele faz com que falte oxigênio na terra e a planta começa a apodrecer. Esse apodrecimento, ele é muito visível, é fácil de perceber, porque a gente pega na planta, ela está melada em alguns pontos, em algumas regiões específicas, principalmente em regiões de ligação entre as estruturas. Por exemplo, entre a raiz e o caule, a gente pega no pontinho ali que liga os dois, está melado, está mole. Entre o caule e os galhos, naqueles pontinhos, põe a mão ali, está melado. Folha e galhos, isso acontece, tá? E como é que você vai resolver esse tipo de problema? Consertando a sua rega. Se isso está muito avançado, pode ser que já tenha micro-organismo andando dentro da sua planta, tá? No apodrecimento isso acontece, pode acontecer, entra ali fungos, bactérias e dá uma infecção na sua planta, aí já não tem mais o que fazer não. Mas, se for no início que você começou a perceber isso, controla a rega. Excesso de água mata a planta muito mais rápido que a falta dela. Então, antes de molhar, coloca o dedo na terra e sente. Se está molhado, não molha de novo. Se está seco, aí você molha. Agora, a falta da água também causa amarelecimento se for persistente. Só que antes da planta estar amarelada, ela vai dando sinais de que ela precisa ser regada com uma frequência maior. As plantas em geral, elas murcham, não são todas não, tá? Mas uma boa parte murcha. As plantas de folhinhas moles, as folhas caem, às vezes até enrolam. Se ela fica nesse processo de estresse e murchando com muita frequência, ela vai começar a amarelar. Como é que você vai resolver esse problema?
aumentando a frequência da rega ou, supondo que você não tenha essa disponibilidade toda para ficar molhando as plantas, se elas estiverem em vasos e for possível tirar elas desse lugar onde elas estão recebendo muito sol e uma temperatura mais alta e colocar elas numa condição um pouco mais confortável. Sempre lembrando e avaliando que cada espécie precisa de uma quantidade de sol ideal para elas, tá? Então muda mais por esse período aí onde está mais estressante. No verão, algumas espécies, vocês estão vendo que a gente está andando? Eu comecei lá do outro lado e estou girando porque o sol está chegando aqui. Espera aí. Algumas espécies, em épocas de verão, temperatura alta, elas precisam de rega 2 vezes por dia. Talvez você vá trabalhar, talvez sejam clientes seus e aí, se for possível, mudar de lugar, deixar mais confortável nesse período, melhor. Se não, aumente a rega e isso vai fazer com que ela tome a cor normal de novo, a cor natural. Quarto motivo que causa esse problema é a adaptação da sua planta a um novo espaço. Veja bem, muitas espécies, muitas plantas que a gente compra em floriculturas, em gardens, elas vêm lindas para as casas. Só que elas foram produzidas em estufas, não que produção em estufa seja ruim. Só que lá nas estufas existe uma condição ideal para as plantas, em ventilação, umidade, temperatura, tá tudo perfeitinho. Quando a gente tira ela desses espaços e coloca nas casas, elas passam por um período de adaptação. É um estresse até elas se acostumarem com mais vento, mais sol ou menos, enfim, até ela se acostumar ali, mesmo que você tenha colocado em uma condição que é a descrita, que é a recomendada para aquela planta, ela vai sofrer um pouquinho. Então, talvez você até tenha plantado numa terra vegetal, tenha feito tudo certinho. Não se preocupe. Por um tempo, daqui a um tempo ela vai se adaptar a esse novo espaço. Se ela estiver amarelando demais, se em pouco tempo você viu assim, olha, tá muito ruim, ela precisa passar por um processo que a gente chama de aclimatação. Ela precisa ser acostumada aos poucos até chegar na condição ideal. E você não pode manter ela numa condição que não seja ideal, porque ela vai começar a desenvolver pragas, doenças, tá? Ela vai ficar fragilizada. Ela precisa chegar naquilo que é o melhor para aquela espécie. Então, acalme-se. Isso pode ser um processo de adaptação também. Quinto motivo são as doenças. Doenças são problemas causados por micro-organismos, ou seja, organismos que a gente não enxerga a olho nu. O que a gente vê geralmente são já os sintomas que a planta expressa, ela vai expressando de dentro para fora. Algumas manchas bem definidas, na maioria das vezes, tanto na parte de cima quanto na de baixo. Ela atravessa toda a folha, a gente consegue observar isso. Em alguns casos, alguns fungos, a gente pode ver algumas estruturas. Por exemplo, alguns pozinhos esbranquiçados na superfície da folha, tá? Mas em geral a gente não enxerga, não, a gente só vê algumas manchinhas lá. Como a gente resolve isso? Com produtos específicos, bactericidas, fungicidas. Existem algumas alternativas naturais que a gente pode fazer em casa e que pegam bastante desses micro-organismos. Um outro problema é o ataque de pragas. Pragas são diferentes de doenças, porque pragas elas são causadas por bichinhos bem pequenininhos que raspam os tecidos, que sugam as seivas das plantas, enquanto doenças são causadas por micro-organismos, tá? Que a gente não vê a olho nu. Como as pragas elas geralmente sugam a seiva e lá na seiva tem água, os nutrientes, as plantas ficam fracas. As pragas elas geralmente sugam a seiva e lá na seiva tem água, os nutrientes, as plantas ficam fracas e por elas ficarem fracas elas vão amarelando. Como a gente resolve isso? Com inseticidas, com produtos específicos para cada tipo de praga, como por exemplo pulgão, cochonilha, tá? Alguns a gente faz em casa. O problema das pragas principal, assim, o mais difícil de controlar é quando elas atacam as raízes, porque lá nas raízes a gente não consegue enxergar, a gente só vê a parte de cima, isso pode dar um pouco de confusão com as doenças, tá? Só que depois de um tempo tentando controlar a doença, talvez você perceba, se começou a expressar um problema e você tem a possibilidade de tirar uma mudinha, uma parte da planta para ver como tá as raízes, faça isso. Tem muita cochonilha de raiz, começa a sugar a seiva desde lá de baixo, tá? Então é
é ruim. Só que existem produtos específicos para a gente aplicar no solo e fazer esse controle também. Um último motivo é o espaço. Conforme a planta vai crescendo, para dar conta de toda a parte aérea, a parte de cima, né? Absorção de água, de nutrientes, para manter a planta em pé, bem estruturada, bem firme no solo, as raízes também vão crescendo. Se a gente está em um vaso pequeno, por exemplo, a planta vai desenvolver raiz até um determinado ponto. Se for uma raiz mais agressiva, talvez ela estoure o vaso. Mas se não for, vai atrofiar. Só que ela precisa de mais água, ela precisa de mais nutriente, ela precisa de mais espaço para conseguir se desenvolver bem. Ela vai precisar de um vaso maior. Se você não quer mudar ela para um vaso maior, porque você não quer que essa planta cresça mais, mantenha sempre uma boa nutrição, faça sempre adubação. Mas vai ser preciso replantar mesmo que seja em um vaso do mesmo tamanho. Por quê? Porque você precisa dar uma aerada nesse solo, você precisa dar uma revolvida para que tenha espaço de ar lá dentro também, o que é perdido conforme o tempo passa. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a identificar qual é o problema que causa cada tipo de amarelecimento. Se te ajudou, comenta aqui para mim, eu vou adorar ler e eu te vejo num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!